irmãos estão observando algumas coisas muito importantes, folheando a palavra de Deus. Peço que os irmãos acompanhem com bastante diligência o que lemos aqui, tá? Manda esse sono embora. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Capítulo de número 16. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a necessidade e a grande importância inegociável de ter-se uma visão correta a respeito de Jesus. De quem é Jesus? Jesus, ele é a pessoa mais famosa da história. Diversas religiões falam de Jesus. Até o reverenciam. Os ateus falam de Jesus. Contra, mas falam. Os intelectuais, os filósofos, e principalmente os crentes falam de Jesus. Com certeza não há pessoa mais mencionada na história do que Jesus. Jesus, o homem que hoje na história, todos os historiadores, ainda que não sejam cristãos, historiadores, eles, praticamente todos eles admitem que Jesus, o homem Jesus, existiu. Mesmo aqueles que não têm nada a ver com religião, mas como um bom historiador, Deus abençoe meu irmão, com o fruto de suas investigações, a grande maioria deles, a não ser todos, admitem esse homem existir. Agora, a maneira como se enxerga a vida desse homem, quem ele foi, é que diverge no mundo todo, né? Muitos o veem como um grande líder que trouxe ensinamentos interessantes do amor, da paz, do perdão, mas que morreu. Outros o veem como um impostor. Outros o veem como um profeta. Os conceitos são diversos. Quero que os irmãos, por gentileza, abram, que já esteja aberto. Vamos ler o versículo 13 do capítulo 16, queridos, que nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, estão falando o que de mim? Jesus está perguntando aos discípulos ali em Cesareia. E eles disseram: Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Tua palavra, Pai, é a nossa força. Tua palavra é o nosso alimento, é a nossa esperança. Não há nessa vida nada, Senhor, que o nosso coração se apegue com segurança, Pai, senão a tua palavra. Porque é a palavra de um Deus verdadeiro, fiel, imutável. Senhor, eu sei que todos quantos são teus amam a tua palavra. Pai querido, queremos, Pai, pedir-te, nos abençoe essa noite, uma vez mais. Concede que tenhamos compreensão da tua palavra, nos revela, Deus, nos revela Cristo, nos revela tudo que precisamos ver para uma fé verdadeira, saudável, meu Deus, viva, produtiva. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nada na vida de Jesus foi por acaso. O que ele falava, Jesus nunca falou nada, um ar, por acaso. Tudo com um propósito, com um objetivo, com um significado muito profundo. E não só o que ele falou, cada passo que ele deu, todos os lugares aonde ele esteve, nada foi por acaso. Jesus nunca passou por um lugar sem que tivesse ali um propósito, no grande projeto do Pai de salvação. Cada lugar que Jesus estava, e o que ele dizia naquele lugar, era tudo proposital. Por exemplo, quando Jesus vai até a fonte de Jacó, em Samaria, ele vai falar com uma mulher ali justamente sobre fonte de água. E ele vai se revelar como a fonte de água viva. Aleluia. Tudo muito proposital. E aqui, eu quero que os irmãos mantenham aqui aberta. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava ali chegando às partes de Cesareia de Filipe. Jesus, ele que era o líder da comitiva, ele era o mestre, então ele que conduz. Ele está indo propositalmente a esta cidade Cesareia de Filipe. E nessa cidade ele vai ali revelar-se aos seus discípulos de maneira muito clara. E ele vai fazer essa revelação a partir de uma pergunta. Ele pergunta aos seus discípulos ali em Cesareia: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E porque ele vai justamente para Cesareia, Cesareia está bem no extremo norte de Israel. Cesareia, queridos, uma cidade que em um determinado tempo da história foi dominada pelos gregos, e os gregos levaram para lá a idolatria, a famosa mitologia grega, muitos ídolos gregos, né? Construíram sempre templos a ídolos. Depois também os romanos dominaram, inclusive na época de Jesus eram os romanos que dominavam essa região. E os romanos também ali continuaram na prática de cultuar outros deuses. Tinha vários templos ali em Cesareia. Há diversos deuses, vários altares. Inclusive o mais celebrado ali era um deus chamado Pan, onde eles iam ali sacrificar algo a Pan, para que Pan não ficasse chateado e fizesse algum mal, e trouxesse pânico. É aí que vem a palavra pânico, que era a ação de Pan contra as pessoas que não
alegraram, né? E é justamente para essa cidade, onde havia uma diversidade de supostas divindades, que Jesus leva os seus discípulos para perguntar: quem dizem os homens que eu sou? Porque Jesus vê como fundamental, num ambiente como este de Cesareia, deixar muito clara a sua exclusividade, que ele não é mais uma daquelas supostas entidades, que ele não é mais um naquele rol de ídolos ali daquele lugar. Ele vai revelar-se como o legítimo Filho de Deus. Então ali naquele lugar ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quais os conceitos que os homens estão tendo ao meu respeito? O que os homens estão pensando de mim? Os homens estão vivendo de que maneira? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos vão responder dizendo: uns estão dizendo que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Meus irmãos, nesse versículo 14, eu peço que os irmãos observem aí, nada de anormal, nada de anormal. Parece estranho falar isso, mas nada de anormal para uma mente natural. Porque uma mente natural, ela concebe qualquer ideia sobre Jesus, menos a ideia verdadeira de quem ele é. Nada de assombroso aqui eles estarem falando que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas, porque é uma mente não iluminada por Deus. Pode ouvir falar sobre Cristo, ter informações sobre Ele, mas não saber quem Ele é. Corroborando com isso, vá até o capítulo 11, versículo de número 25. Vamos fazer algumas leituras, onde a gente vai perceber, amados, a preciosidade que está no fato de conhecermos a Jesus. Como isso é um milagre. Como isso é um milagre. Olha o versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os sábios de Israel, os doutores da lei de Israel, conhecedores das profecias que falavam sobre o Messias, olhavam para Jesus, mas não entendiam, não concebiam que ali estava o Filho de Deus. E Jesus, ele dá graças ao Pai, dizendo: graças te dou porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque pessoas naquela época, e em todas as épocas, pessoas iletradas, pessoas que viviam à margem da sociedade, iluminadas por Deus, olhavam para Cristo e entendiam: esse aí é o Filho de Deus. Bartimeu falou no seu clamor: Filho de Davi. Olha, ele entendeu. Associou Jesus às profecias de uma maneira muito precisa. Sim, ó Pai, leia por gentileza, porque assim te aprouve. O versículo 27. Aliás, esse 26 é interessante, porque quando Jesus diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve,
Porque assim o Senhor se agradou. Deus quis assim. Deus se agradou de fazer dessa maneira, ocultar para os sábios entendidos, ocultar para uns e revelar para outros. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. E essa é uma prerrogativa que a gente não pode tirar de Deus. Como é que a gente faz isso? Quando a gente quer entender tudo que Deus faz, e se nós não entendermos, então não é daquele jeito. Olha o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Olha que coisa importante, irmãos. Jesus está dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece a Jesus, de fato, como Ele é, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho. E Deus, Ele não compartilhou isso com nenhuma instituição de teologia, com nenhum teólogo. Deus exerce o monopólio do conhecimento de quem é o Filho dele. E Ele revela a quem quer. A quem Ele quer. Ele não passou isso para instituição nenhuma. Para instituição teológica, como eu disse, para estudiosos que passam anos estudando personagens da história, lê sobre Jesus, obtém informações sobre Ele. Mas a Bíblia está dizendo que aqui só o Pai conhece quem é o Filho. Ele tem o monopólio do conhecimento a respeito de quem é Jesus. Então, se Deus te escolheu para te revelar quem é Jesus, dá glória a Deus. Porque isso é um privilégio grande. Porque se Deus não tivesse te revelado quem é Jesus, você não saberia. Não saberia. Você ia pensar qualquer coisa sobre Ele, como você um dia pensou, não é? Um dia você pensou que Ele era só mais um intercessor dentre tantos, que Ele não era digno de adoração e louvor. Mas se Deus, que exerce o monopólio do conhecimento de Cristo, agradou de revelá-lo a você, você é um abençoado, privilegiado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Queridos, por gentileza, vá a João, Evangelho de João, ainda nessa abordagem de que o conhecimento de Cristo se dá pela ação do Pai. João 6,44. Louvado seja Deus. Diz assim, queridos, 6,44. Vamos folhear a palavra, vamos ler, vamos meditar. Jesus está dizendo assim no versículo 44 do capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo: ninguém pode, a partir do seu esforço intelectual ou de qualquer outra habilidade, porque é notório, como nós aqui conhecemos pessoas deste mundo tão sábias, não é verdade? Filósofos, mestres aí, doutores, homens tão grandes nessa terra, mas que Jesus para ele não faz sentido nenhum. Por quê, queridos? Porque não lhes foi revelado quem é Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Portanto, se você veio a Jesus, você recebeu o favor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Ainda em João, capítulo 5, versículo 39 e 40, meus irmãos, também corrobora com essa verdade inquestionável. Jesus aqui, queridos, está dando um discurso, uma pregação para os judeus, os religiosos. E Jesus, à altura aqui do versículo 39, ele fala assim para eles: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 40, e não quereis vir a mim para teres vida. Olha, meus irmãos, Jesus está falando para aqueles judeus: vocês examinam as Escrituras, olha, porque vocês acreditam que nela tem a vida eterna. Elas falam de mim, Jesus está dizendo, elas testificam de mim. Só que agora eu estou aqui na frente de vocês e vocês não querem vir a mim. Olha, consegue perceber a grande contradição? Eles liam a Bíblia que falava sobre Jesus. Eles acreditavam que na Bíblia continha a vida eterna, e a Bíblia falava de Jesus, do Messias. E Jesus falava: vocês estão lendo a Bíblia, vocês examinam, fala lendo não, vocês examinam, vocês estudam a Bíblia que fala de mim, só que agora eu estou aqui e vocês não me querem. Percebe como se Deus não revelar, não se enxerga quem é o maravilhoso Jesus? Como Deus foi bondoso conosco, amados, de nos revelar que Jesus é o seu Filho amado, a salvação, a nossa força única. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses homens estavam com seus olhos fechados, examinavam as Escrituras, e ali estava o próprio Cristo, sobre o qual eles liam, eles não enxergavam. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3, ainda nessa mesma abordagem sobre a exclusividade de Deus em nos revelar quem é Jesus. Agora, não é estranho que muitos nas próprias igrejas evangélicas, embora estejam nelas, tem muitos também que não sabem exatamente quem é Jesus. Não é? Olha o versículo 2 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Vocês antes eram descrentes e levados aos ídolos mudos, adoravam a ídolos, vocês eram idólatras, conforme vocês eram guiados, eram ensinados. Portanto, versículo 3, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é amor, Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, ele está falando, antes vocês viviam aí adorando ídolos, mas se hoje vocês adoram a Jesus, foi por causa do Espírito de Deus. É o que Paulo está falando aqui, para os judeus. Ele está falando, antes vocês viviam aí na idolatria, mas eu quero que vocês compreendam que ninguém pode reconhecer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo está conduzindo os coríntios aqui a darem toda glória a Deus
pela salvação, por enxergarem que Jesus é o Senhor. Se você enxerga que Jesus é o Senhor, foi Deus. Foi Deus que fez isso com você. É por isso que você vem para a igreja adorar Jesus. Porque Deus te revelou. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, porque isso é um grande milagre. Observe, como eu disse a princípio, existem diversas religiões que falam sobre Jesus. E falam de maneira muito elevada, inclusive, muito respeitosa. Às vezes nós crentes, a gente pensa erroneamente. Hoje é curso de doutrina, vamos então explorar o tema. A gente pensa erroneamente que todas as religiões odeiam Jesus e que só nós somos o povo que trata Jesus bem, né, que reconhece as virtudes de Jesus. Vamos entender isso aqui de maneira precisa. Por exemplo, uma das maiores religiões do mundo, amados, é o islamismo. O islamismo, que tem 1.400 anos, se não me engano. Quem é Jesus para o povo do Islã? A gente pensa que eles odeiam Jesus, aquele povo lá, os muçulmanos, odeiam Jesus. E na verdade não. Quem é Jesus para eles? Para o muçulmano, no Alcorão, que é o livro sagrado deles, Jesus é o Messias. A gente acredita também nessa parte, juntos. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Sim. Eles acreditam que Jesus foi aceito pelos seus discípulos e rejeitado por boa parte do povo de Israel. Agora, e eles falam sobre Jesus com muito respeito. Muito respeito. Eu vi um dia desse um muçulmano dando uma palestra, e quando ele citava Jesus, ele citava uma palavra de tipo adoração. Ele não citava o nome de Jesus sem falar algo de respeito. Uma reverência tremenda. Está mais fácil achar Jesus sendo blasfemado e desrespeitado no meio dos crentes, totalmente, do que no meio dos muçulmanos. Sabia? Porque você vai ver piada sobre Jesus na boca de quem? Muitas vezes do crente. Piada com o nome de Jesus, brincadeiras com o nome de Jesus. O muçulmano não faz isso não. O muçulmano não faz isso não. Agora, qual é o problema? Aí tem vários. Aí entre as divergências, eles não acreditam que Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Essa parte não. Para eles, Jesus apenas pareceu que morreu, mas foi para o Pai sem morrer, né? E as pessoas pensaram que ele tinha morrido. Tem toda uma explicação lá dentro da visão deles. Só que aí eles retiram o ponto fundamental do Evangelho, porque para nós sermos salvos, o justo tinha que morrer plenamente, porque o salário do pecado é a morte. Então, se remove-se a morte de Cristo, remove-se a salvação, macula-se o Evangelho. Então aí eles perdem a concepção correta de Jesus nesse ponto e em outros pontos também. Então perceba como é um grande favor de Deus a gente poder enxergar
Jesus plenamente, a sua obra, quem Ele é, e acreditarmos corretamente nele. É um grande favor de Deus. Os testemunhas de Jeová, todos aqui, com certeza, já ouviram alguma coisa. Eles, aliás, eu até anotei aqui, amados, olha, as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus? Sim. Aí aqui é uma colocação deles mesmo, um artigo. Olha o que eles dizem. Nós acreditamos em Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles acreditam. Temos fé que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar sua vida humana perfeita para nos resgatar. Sua morte e ressurreição abriram caminho para que pessoas que exercem fé nele recebam vida eterna. Também acreditamos que Jesus está governando como rei do reino celestial de Deus, que em breve trará à terra paz, à terra inteira. Muita coisa aqui corrobora para nós. Agora, observe. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse. Eles dizendo: o Pai é maior do que eu. Por isso, eles dizendo, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Percebam que eles têm uma visão parcial da verdade de Cristo, mas remove um aspecto fundamental da pessoa de Jesus, que é a sua divindade. E se Jesus não fosse divino, é outra coisa no tempo do sacrifício, não haveria salvação para nós. Por quê? Por quê, queridos? Porque o único sacrifício que nos salvaria seria o sacrifício de um ser cuja justiça fosse à altura da justiça do Pai. Então não cabia anjos, serafins nem querubins. Tinha que ser Deus. Então Jesus é Deus. E por isso estamos salvos. Então, amados, para o próprio povo da Bíblia, né, os judeus, quem era Jesus? Quem é Jesus? Muitos ali da época de Jesus até olharam para ser um profeta. Mas boa parte dos judeus o rejeitaram. A grande maioria. E o rejeitaram como Messias porque, segundo eles, Jesus não cumpria os requisitos proféticos para ser o Messias, porque na visão deles, quando o Messias viesse, ia trazer paz à terra, ia colocar Israel certamente ali como o povo politicamente superior nessa vida, né? E tantas outras coisas que na visão deles eles não enxergaram. Não é esse. E olha que os judeus estudavam a palavra. Não, esse aí não é o Messias, não é esse aí. Rejeita. Crucificam. Eu estou falando de um povo, o povo da Bíblia, o povo que lia a Bíblia, que respirava a Bíblia e não enxergou quem é Jesus. E eu estou vendo aqui na minha frente pessoas gentílicas que foram iluminadas e agora olham para Jesus e entendem que Ele é o Filho de Deus. Bondade de Deus sobre a nossa vida. Um grande favor de Deus olharmos para o seu Filho e enxergarmos como tal. Porque isso é salvação. Quem não o enxerga assim não tem salvação. Não é só uma questão de conceitos diversos. Tudo bem, você pensa assim sobre ele, eu penso assim, e a gente vai caminhando. Não. Se não o reconhece como legítimo Filho de Deus e o único
caminho para a salvação, não tem salvação. A exclusividade de Jesus para a salvação no coração do crente é o requisito para a salvação. Se nós recebemos esse favor, nós já temos um maior motivo para adorá-lo. Louvado seja o nome de Deus. Voltemos, por gentileza, a Mateus 16, nosso texto base. Também existe a abordagem histórica a respeito de Jesus. Como eu falei, os estudiosos admitem que ele existiu, mas foi um grande líder. Um homem que falou coisas interessantes, mas você não pode levar tudo ao pé da letra de Jesus, né? Não enxerga. Não enxerga. Olha para ele e não vê a sua beleza e glória. E é interessante quando a gente fala de Jesus para alguém, ou talvez você já viu, já falou, já viu alguém falando, e a pessoa ali, parece que aquilo que está sendo, aquele nome que está citado, Jesus, as informações sobre aquela pessoa é algo assim tão relevante, seca, assunto, e só vai enxergar o seu Deus iluminado. Versículo 14, irmãos, novamente. E eles disseram, uns João Batista, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Deus, outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês que andam comigo, que viram as minhas obras, ouviram as minhas palavras, vocês, quem dizem que eu sou? Queridos, e estou certo pela palavra de que a resposta deles, se não fosse a obra de Deus na mente deles, seria uma resposta similar às outras. Porque eles não tinham uma mente mais especial, que muitas vezes no nosso meio a gente pensa assim, não, eu entendi que Jesus é o Senhor, porque eu fui mais esperto que o outro lá no mundo que me entendeu. Fui mais inteligente, fui mais humilde, fui isso, fui aquilo. O ego vai lá em cima em nome de Jesus. Se Jesus não tivesse iluminado, a resposta dele seria muito parecida. Porque quando Pedro dá a resposta, Jesus ele vai falar a origem da resposta. Observe o versículo 16, por gentileza. Quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Muita coisa aqui, amados. Primeiro, Pedro, ao falar, ao expressar essa resposta, ele está deixando muito claro o motivo pelo qual ele está ali seguindo. Tinha muita gente, muitos discípulos, quer dizer, os 12 especialmente, mais outros que seguiram. E Pedro, ele revela aqui, expressando, claro que a revelação não veio dele, mas ele expressa aqui o motivo pelo qual ele está ali. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não espera que outro discípulo se prontifique a responder para depois ele pegar uma carona. Não, eu vou esperar o Tiago falar. Depois eu falo, né? Para que minha resposta não é boa. E Pedro é um pouco Pedro, né? Mas Pedro ele já revela, eu estou aqui, porque para mim o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Convicção pessoal. Porque
aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite? É porque você entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Tem alguma outra razão, influência que te faz estar aqui? Não, eu vou porque sou papai, eu vou porque, enfim. Mas o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas para as quais Deus revelou que Jesus é o Cristo. Nós temos isso em comum. Por que a gente está aqui? Cada um de uma família diferente, de uma cultura familiar diferente. Só que a gente tem algo em comum. Um dia Deus revelou para nós que Jesus é o seu Filho e a gente veio adorar. É por isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Convicção. Mas uma convicção que procede de uma origem divina. O versículo 7, versículo 17, por Jesus. E Jesus, assim que Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Não foi o seu intelecto, Pedro. Não foi sua capacidade de perceber as coisas, Pedro. Foi o meu Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, Pedro, você é um bem-aventurado. Quem é que é bem-aventurado? Sabe que Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso. Bem-aventurado és tu, Senhor. Quem está falando isso é Jesus. Jesus é você. Você é um homem bem-aventurado, Senhor. Porque o Pai te revelou essa verdade, que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Porque isso é fundamento para a salvação. Percebê-lo, entender quem Ele é. E o mesmo louvor que Cristo deu a Pedro nesse sentido, paira sobre todos quanto enxergam Jesus. São bem-aventurados. São bem-aventurados. Então, não esqueça de agradecer a Deus pelo fato maravilhoso de você enxergar quem é Jesus. É milagre. Isso é milagre. Tem muita gente muito mais inteligente do que nós que olha para Jesus e não entende nada. Mas ele falou: graças te dou, Pai, porque o Senhor revelou para os pequeninos. Onde estão os pequeninos de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito. Queridos, versículo 18, prosseguindo a fala de Jesus, eu vou ler de novo o 17 e a gente lê o 18. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai está nos céus. E se eu pego lá Mateus 11, mas por que Deus revelou para Pedro? Eu vou usar as palavras de Jesus, porque assim te aprova. Porque Deus quis, porque Ele é Deus, né? Pois também eu te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz: eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra, rocha. Esse nome Pedro, Jesus já havia dado a ele no início da caminhada, do ministério. Mas aqui Jesus revela mais profundamente por que Pedro, Simão foi chamado de Pedro, de rocha. Porque essa convicção de quem Jesus é faz de todo mundo um Pedro, uma rocha, que não tem quem remove da presença de Deus, porque crê que Jesus é o Senhor. Quando Pedro fala, tu és o Filho de Deus, tu és Pedro. Você crê, você entende, tu és Pedro. Tem Pedro aqui? Aleluia! Que ninguém tira da cabeça quem é Jesus. É rocha, é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, isso aqui é muito importante. Porque Jesus está dizendo, Pedro, a minha igreja será edificada sobre esse fundamento que saiu aí da sua boca. Sobre essa pedra, sobre essa convicção de quem eu sou, edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, ela é a única instituição que tem uma visão legítima de quem Ele é. A igreja de Cristo é fundamentada na visão correta, revelada por Deus, de quem é Jesus. E quando Pedro fala quem Ele é, Jesus aqui, nesse versículo 18, ele fala sobre essa pedra, sobre isso aí que você falou, Pedro, de quem eu sou. Essa convicção aí, a minha igreja vai ser edificada sobre esse fundamento. Quem eu sou, Filho de Deus. Essa é a igreja do Senhor. Por isso que outras religiões que falam sobre Jesus perdem a sua legitimidade, porque Jesus deixou muito claro, a minha igreja ela vai ser edificada sobre a visão correta de quem eu sou, sobre isso que você falou, Pedro, sobre esta pedra, sobre isso aí que você falou, é que vai ser edificada a minha igreja. A igreja de Deus é aquela cujos fundamentos estão firmados em quem é Jesus. E a gente não negocia isso de jeito nenhum. A gente morre, mas não negocia. Jesus é o Filho de Deus. Pode vir sábios desse mundo, pode trazer o argumento que for. Para a igreja verdadeira, Jesus é o Senhor. É o Filho de Deus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Não há força ali na fora que possa abalar o povo cuja convicção está firmada em quem Jesus é. Por isso que Jesus ele coloca esse fundamento, fala, nesse fundamento aí, as portas do inferno não prevalecem. Não há vento que possa levar a igreja, o crente, que o coração está enraizado na verdade de quem é Jesus. E eu quero deixar muito claro, como a palavra de Deus nos deixa, de que enxergá-lo como Ele é milagre. É milagre.
Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Que o Pai te revelou quem é Jesus. E você passou a ver como precioso. Você ouvia de alguma maneira, mas um dia você passou a ver como precioso. Porque o Pai te revelou quem é. E é por isso que a gente ama Jesus aqui. Abra por gentileza lá em breve específico agora, 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17. Capítulo 5, versículo 16 e 17, 2 aos Coríntios, diz assim: Paulo argumentando, ele diz: assim que daqui por diante já ninguém conhecemos segundo a carne, aquela antiga visão diz. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Olha que coisa, irmãos. Paulo está dizendo: ainda que a gente antes tivéssemos conhecido a Cristo segundo a carne, quer dizer, tido um conceito a respeito dele segundo a nossa carne, olhávamos para ele, não via nada de especial, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Agora a gente olha para ele e vê glória, beleza, vê que ele é o Filho de Deus. Então, repito, assim que daqui por diante, depois de nos tornarmos crentes pela graça e favor de Deus, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. A gente não olha para a vida mais segundo a carne, como as pessoas que não são cristãs, verdadeiras, veem, né? Coisa natural. E ainda que tenhamos conhecido até Cristo, né? A gente conhecer ele segundo a carne, agora a gente já não conhece da mesma forma. Agora nossos olhos foram abertos. Assim, se alguém está em Cristo, foi iluminado para estar em Deus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, é muito importante a gente sermos gratos a Deus nessa visão a respeito de Jesus Cristo. E é muito importante também, visto que fomos iluminados para conhecê-lo, fazer o que está lá em Oséias: conhecermos e prosseguirmos em conhecermos ao Senhor. Conheçamos e prosseguimos. Porque fomos iluminados, recebemos o privilégio de conhecê-lo e sob essa iluminação continuemos a conhecê-lo. Tem muita coisa de Jesus para a gente aprender ainda. Porque a sua glória é infinita. E ele é maravilhoso. Retorne lá, por gentileza, a Mateus. E aqui eu estou encerrando a administração dessa noite. Mateus capítulo 16. Louvado seja Deus. Quando Jesus levou os discípulos até Cesareia, propositalmente, como disse, ele revela quem ele é. Não ele faz uma pergunta e a revelação vem, mas tudo de propósito, para revelar quem ele é de fato. E quando Jesus diz no versículo 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nessa região de Cesareia existia e existe ainda, embora esteja só as minas, para quem gosta de visitar esses lugares, existe uma caverna lá, onde eram feitos rituais, uma caverna muito profunda, um abismo, era chamada na época de Portas do Inferno. Jesus leva os discípulos ali nas regiões.
E aí ele faz esse paralelo, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De maneira que não importa a oposição do adversário, o abismo, a igreja é fundamentada em quem Cristo é. Ela é imbatível. Ela é imbatível. Amados, que Deus os abençoe. Louve a Deus por você conhecer Jesus sempre. Amado, eu já agradeço ao nosso evangelista Ricardo. Deus abençoe.